E eu sou o Pedro. Eu sou o Matheus. E você está diante do espelho. Pessoal, hoje a gente vai tratar de um tema, a gente vai abordar um tema que é sobre a hormonização para nós, homens trans, né? A gente vai falar com propriedade sobre os homens trans. As mulheres trans é um tratamento um pouco diferente e cabe a cada um, né? Então, procurar o seu especialista, né? O seu endocrinologista de melhor confiança aí, que tu melhor tenha uma relação com ele, né? E ele te entenda melhor, sei lá, que haja uma conexão. O intuito hoje da gente falar, e a gente até quando a gente tocou no assunto sobre o assunto, né? É quando a gente procurava sobre esse assunto, a gente não tinha muita informação, né? Então é trazer algumas como foi para nós, como tá sendo para nós, porque isso aí agora é pro resto da nossa vida, né? E trazer um pouquinho, daqui a pouco a gente consegue tirar a dúvida de alguém, orientar alguém o que ela precisa, aonde ela precisa ir para fazer, começar o seu tratamento. Para nós que temos 30 a mais, né? Então, antes disso não se falava muito sobre a transição de gênero. E aí, hoje tem, né, muito conhecimento, a internet, a mídia, hoje em dia, ela veio para ajudar, de certa forma, a gente ter o conhecimento dessa nova vida que a gente pode levar, né? Que é a transição, a gente poder, de fato, assumir quem a gente realmente é. O ruim da internet é que a gente vem junto à comparação, né? Que a gente quer que seja tudo muito rápido, né? Essa transição. A gente quer começar a tomar o hormônio e já sentir efeito em uma semana, um mês. E tem leve sintoma, sim, mas leva uma boa jornada de tempo, né? Eu falo isso porque eu, quando comecei a minha transição, que foi... aos 27 eu me identifiquei, então, como homem trans de fato. Vou começar, então, com o processo, né, da retirada da mama. Eu fiz primeiro do que começar com a hormonização. Aí a hormonização eu comecei um ano depois, que foi através de um colega do serviço que entrou, né, um homem trans também. E ele começou a me ensinar, a me mostrar as portas, porque a gente fica meio perdido, a gente não sabe por onde começar toda essa transição, né? Com que especialista consultar, pessoas que atendam pessoas trans, porque endócrino não é para pessoas trans, né? É para níveis hormonais que o corpo tem, né? E aí ele fazia essa regularização através de exames de sangue e tudo mais. Né? E aí procurei um endocrinologista que ele tinha me indicado, que foi através do plano de saúde que a gente tinha na época. Então tudo facilitou, foi pelo celular ali a consulta que eu marquei, depois eu cheguei no consultório, e eu sempre tive a fisionomia masculina, então... Pior que o Matheus sempre teve bastante traço masculino. Antes de tomar hormônio, as pessoas já confundiam ser um homem cis, né? E aí, quando eu me apresentei, assim, ele já até, Mabiliana, na época, né? Não tinha alterado os nomes, documento, tudo, cartão. E aí eu me apresentei para ele e a gente começou então a fazer de cara, assim, ele já não tirou muita dúvida, não ficou com dúvida se eu realmente era um homem trans, né? Ele já começou a dizer, não, vamos fazer um exame de sangue, ver como é que tá os teus níveis e tudo mais. E a partir dali ele já começou com a ingressão, então, do Hormos. E desde então que eu comecei, aos 28 anos de idade, então, até meus 32 anos, eu sempre usei a mesma medicação, que é o Hormos, né? É um estrogênio? Não, estrogênio é o que a mulher usa como bloqueio de testosterona. Aí é um hormônio de testosterona, o Hormos, que, ele é super grosso, denso, assim, ele vem numa ampolinha. Cara do céu, dói. Esse é de quanto em quanto tempo, meu? Esse é de 3 em 3 meses, mas eu tô consultando, né, no ambulatório de trans, e a médica, ela faz um acompanhamento a cada 3 meses, eu tenho que fazer exame de sangue. E aí eu apresento pra ela, e o nível de testosterona que define quanto tempo a gente vai... E tu consulta onde? Eu consulto hoje em Porto Alegre, num ambulatório, né, que é especializado para pessoas trans, lá no Conceição. Isso é muito interessante, porque não tinha para nós naquela época. Imagina, hoje tem um ambulatório que ele ampara justamente essa galera que tem a confusão de não se reconhecer, não se identificar, não saber o que está acontecendo, porque com nós, adolescentes, anos 1990, lá, 2000, era muito falta de conhecimento, né? E a gente ficava confuso. A gente já falou num vídeo sobre isso, sobre a nossa transição. Mas o que eu quero trazer é que hoje, né, tendo o ambulatório trans, ficou muito facilitado. Eu gastava muito com isso. Que nem eu falei, eu consultava particular.
né, pelo plano de saúde. E eu saía de lá com uma receita, que eu tinha que comprar um medicamento. Medicamento entre 400 e 450 reais. Se tu não tem plano de saúde, tu tem que pagar a consulta com o endocrinologista. Cara, e mais o medicamento. Esse ambulatório, em Porto Alegre exclusivamente, né, não são todas as cidades que tem esses... Todas praticamente têm um ambulatório trans. Procure na sua, nos postos de saúde. Mas não são todas que têm esse acompanhamento e esse medicamento de forma gratuita. Né? Hoje eu não pago esse tratamento porque eu sou de Porto Alegre, no caso. Né? Tem que ser residente de Porto Alegre para poder ganhar esse medicamento. Então, tu comprovando que mora em Porto Alegre, vai nesse ambulatório, eles fazem uma ingressão, como é que fala? Integração contigo, né? Uma integração contigo, faz uma roda de conversa com outras pessoas trans, pansexuais, transgêneros, enfim, uma galera de diversidade que vai ampliar a tua mente ainda, vai fazer tu se identificar melhor, vai fazer tu se reconhecer e ver se realmente, né? Tu realmente quer fazer a transição. Porque também tem a questão da dúvida se tu é um homem trans ou se tu só é um sapatão. Tem muito isso, tenho certeza que a pessoa antes dela, cara, eu sou um homem trans, tem ali, não que ela nunca tenha, não saiba de fato que sempre quis ser tratada como homem, mas tem aquela coisa, tu vai mesmo assumir trocar todo o documento. Eu não sei exatamente como funciona, mas eu já ouvi falar que por isso que pelo SUS quem vai fazer a cirurgia passa por um processo bem demorado, porque passa por psicólogo, para realmente tu ter certeza mesmo se é uma coisa que tu não vai se arrepender depois, né? Sim. É que tem isso, né? De primeiro tu saber se realmente, né, eu falei já algumas vezes, por muito tempo eu pensei que eu comecei tarde, mas hoje eu consigo ver que eu comecei na hora certa, porque que nem o Matheus falou, a gente não tinha as informações que tinha hoje, a gente não sabia onde procurar. E não vamos muito longe, quando eu comecei eu estava completamente perdido no sentido por onde eu começo, que médico eu vou, sabe? Então, para mim foi uma menina, ela trabalhava comigo, e ela estava se formando em medicina na Fevale, e ela falou assim, Pedro, quando é que tu vai começar a fazer a tua hormonização? E eu fiquei tipo, eu queria muito, daí eu falei pra ela, então, eu não sei nem por onde eu começo. E ela falou, olha só, aqui na Fevale tem provavelmente deve ser tipo um ambulatório, eu sei que é CIS o nome. Tu vai lá e tu vai começar a constar, e ela me deu o nome do professor, né, porque daí tipo, tu consulta com o professor, com os alunos que estão se formando, então, só que daí tu passa pelo processo de responder todas as perguntas e eles fazem todas as perguntas que tu possa imaginar, assim. Algumas até te causam desconforto, porque o porquê que te causam desconforto? Porque pra ti tu já tá certo do que tu quer, tipo, uma pergunta, se tu quer engravidar. Só que tem pessoas que querem, né? Hoje a gente vê na internet em homem trans que engravidam, né? Então, só que o que parece louco pra ti, ou que parece que não tá fora do que tu tá vivendo, não é. Então, tu passa por várias perguntas. Então, eu passei pelo médico. Quem quer acompanhamento ali, psiquiatra, se eu não me engano, eles também têm pra te fazer. E o que eu sempre fui, eu sempre falo nos vídeos, eu sempre fui muito medroso em algumas coisas, sempre gosto das coisas tudo certinho pra eu fazer, né? E então, essa era meu medo, eu queria fazer, mas eu não queria fazer sem um acompanhamento médico, né? Então, indo ali é muito bom, tipo, eu pago o medicamento, né? Não pago a consulta, mas eu tenho um acompanhamento, tipo, de exames, de tanto em tanto tempo eu tenho que fazer todos os meus exames de sangue, Hoje eu não passa depois mais por essas perguntas, né? Tu só fica fazendo o mesmo acompanhamento com o médico de fazer exame e de controlar como é que tá a tua testosterona. Eu já tomo uma mais leve. Eu nunca sei o nome. De verdade, eu sempre me esqueço. Deposteron. Deposteron. Você sempre tomou Deposteron? Sempre. Eu sempre tomei ela de 15 em 15 dias. O que o médico me explicou quando eu fui tomar ela. Ele falou, Pedro, eu vou começar com essa porque ela é um pouco mais fraca, no sentido de ela dura 15 dias no teu organismo. Tu tem que ir lá e repor a dose. Se te der um efeito colateral muito forte, e por isso que eu digo, pesquisem antes de fazer, procurem um médico, façam com um acompanhante, porque existem efeitos colaterais. A gente vai falar daqui a pouco sobre quais são os que a gente sentiu, tá? Mas existe isso. Então, tipo... Até me perdi o que eu ia falar.
Não, tu tava... Até me perdi porque eu fiquei lembrando dos efeitos colaterais. Então, tipo, ele me explicou, de 15 em 15 dias tu vai repor de novo esse hormônio Ele é no mais teu fraco. corpo. Ele é mais fraco. E daí tem os hormônios, tem mais, né, meu? Acho que deve ter muitos, diversos, né? uhum. Então, se a gente fazer de 3 em 3 meses, vai demorar 3 meses pra sair do teu corpo. Então ele queria ver como reagir. Como eu tive muito pouco efeito colateral, assim, vamos dizer, eu continuei com esse, eu sigo com esse. Ele perguntou se eu queria mudar, eu falei, não, vou continuar tomando esse que eu tomo, porque pra mim tá tranquilo, eu tive um pouco de queda de cabelo, por isso que é o legal de tu ter um acompanhamento médico, né? Porque daí numa das consultas eu falei, olha, eu tô sentindo que eu tô perdendo bastante cabelo, então ele já entrou com um medicamento pra isso, finasterida e aminoxidil. Então são as duas coisas que eu uso, fora o hormônio, é isso, assim. E parou de cair meu cabelo, mas tava caindo bastante. Eu sempre tive muito pouco cabelo, tá? Muito pouco cabelo. Eu até tô impressionado com a quantidade, toda essa barba grande que eu não venho fazer, porque, tipo, eu achei que eu não ia ter muita barba. Porque eu tinha muito pouco cabelo. Eu pensei, barba, se não tem cabelo, barba não vai sair quase nada, né? E até que tá vindo. Eu já achava que eu não ia ter falta da queda do cabelo, né? Não ia ter queda de cabelo. Tu sempre teve bastante cabelo, Sempre né? fui muito cabeludo. E, nossa, eu tinha que fazer até a franja, assim, nos cortes, né? Eu tinha que, passa uma maquininha aqui pra aumentar um pouco a frente, a testa. E aí, no fim, agora, já tô sentindo que o meu cabelo, ele tá ficando mais ralinho. Mas eu não sou muito apegado. O que eu vou fazer? Fazer um corte militar, vou treinar bastante pra ficar um careca tchutchuquinho. E fora, tipo, perda de cabelo, tu teve mais alguma reação, assim? A gente tem ali, né, a voz fica mais grossa, né? Mas assim... Pô, mas deixa eu contar uma coisa e te perguntar. Antes da voz engrossar, ela falha, tá? Sim! Às vezes tu tá falando aí. Ela parece que ela tá sintonizando ainda, parece que ela tá arranhando, né? Isso aí. É loucura. Mas eu consigo perceber quando ela tá no processo da mudança, porque começa a falhar várias vezes. Eu disse, rapaz. Não, daí tem isso, teve, né, aumento significativo de pelos no corpo, não só na barba, né? Tem pelo no peito? No peito, não. Então, também não. Que Não. bom, não queria ter peito cabeludo. As minhas costas eu tenho considerado que tem crescido. Nas minhas costas também tá saindo mais. Na barriga um pouco mais, assim, de pelo, mas não aquela coisa Tony Ramos, assim, só um pouco mais de pelo. Mas... Eu fiz tatuagem nos dois peitos, né? É bem escuro. Então, tipo, nem vai aparecer quase se tiver pelo. Mas eu não quero ter muito pelo, não. Pelo peito. Eu vou tirar quase tudo pelo. A gente quer ter barba, mas não quer ter pelo no peito, né? Que coça, né? As minhas pernas são cabeludas. Mas as pernas sempre foi cabeludo. A tua? Uhum. Eu... Acho que o pelo que era pra nascer na minha cabeça, nasceu na Eu não tinha muito. Nossa, mesmo que eu não cortasse... tirasse, né, depilasse ali, ela era bem fininha, assim. Daí agora começou a vir pelo bagual preto de fundamento, assim. Grosso. Bagualzinho. E das axilas, assim, né? Eu tenho notado, assim, o cheiro da testosterona. Muda. O cheiro, o cheiro, assim, muda. Predador, assim... Uau! Muda. O nosso cheiro muda. O Matheus ia falar da voz. O libido, né? O libido sem contar. Então isso aí dispara, tu fica igual um adolescente na puberdade, eu acho. Fica meio louco. E uma coisa, tá? Que deve ser a curiosidade de todo mundo. Cresce. Cresce. Claro, tu não vai ficar com 20 centímetros, óbvio que não, né? Mas cresce. E pelo que eu li, cresce até 4 anos. Se alguém souber que tá errado isso, pode responder e falar pra gente. Mas até onde eu vi um médico falando, cresce até 4 anos. Cara, se tu não interrompe ali, né? Fica contínuo o teu tratamento. Vocês sabem que, querendo ou não, é um mini pênis, né? E... o que acontece? Eu acho que eu ia ser um homem de pênis pequeno. Não cresceu? O meu era muito pequeno. E com a entrada de hormônio, ele crescia, mas nada muito significativo, assim. Seria um... eu já não era muito pequeno, não, antes. Então, tipo, cresceu. Legal, assim. Consideravelmente. Então, assim, tem coisas que mudam muito no corpo da gente, né? Tem não só isso, não só fisicamente, mas mentalmente, né? A gente muda bastante. Eu acho que o fato de
eu ser considerado um homem de fato no meio de outros homens, na sociedade que eu vivo hoje, no meio que eu vivo hoje. Eu sou barbeiro, então 99% do meu dia é no meio dos homens. Eu tenho notado que não há diferença alguma, né? De os mesmos problemas, as mesmas alegrias, as mesmas conquistas, as mesmas celebrações, todas as emoções são as mesmas que eu tenho junto com eles. Vejo que a gente que tem muitas vezes preconceito e julgamento do próximo, né? E, cara, quando a gente toma hormônio, a gente fica mais passível, a gente fica mais não parece, hahaha. E ao mesmo tempo tem muitas pessoas que têm bloqueios com isso ainda, né? E não cabe a gente só por não parecer aguentar umas perguntinhas, né? Bem desagradável. Que nem a gente falou no vídeo anterior sobre a gente esclarecer algumas dúvidas aqui, mas não cabe, né, vocês também que querer perguntar se a pessoa, como que era o tamanho, né, como é que era... aí, cresceu ou não? Pô, tu já começou com hormônio, e aí, tá grande? Tipo, essa super pergunta, né? Mas assim, cara, é muito interessante o fato da hormonização na nossa vida, porque pra mim, toda vez que eu tomo, é uma sensação de um remédio, de uma realização de um sonho pra mim. A cada aplicação É uma picada que tu gosta, né? É uma picada, é a única picada que eu gosto, na real. Tipo, cara, tu sai de lá com uma sensação leve, assim, de tipo, meu, que demais. Tá garantido. Tá garantido. Mais 3 meses. Porque eu não fiz certinho o meu tratamento todo. Eu fiz sempre com o médico, sim. Mas eu tive que, por muitas vezes, bloquear, porque eu não tinha dinheiro pra pagar todas a cada 3 meses. Mesmo que era só juntar, não era a minha prioridade tomar o hormônio do que, tipo, as minhas condições que eu estava, entendeu? Me alimentar melhor, viver melhor, né? O hormônio eu sempre botei assim, depois eu faço, eu sei quem eu sou. Eu me garanto nisso. Então o hormônio vai ser uma consequência para fisicamente eu me olhar no espelho e me reconhecer melhor. Então eu sempre quis ter barba, né? Sempre quis. E aí o Pedro hoje me desmotivou. Ele disse que não é o hormônio que vai fazer eu crescer barba, é se a minha genética tem ou não tem. Mas o meu pai é barbudo, se for pra ser, vai ser. E eu tenho fé que vai acontecer, então vai acontecer. Você barbudo. Eu nem sei se meu pai era barbudo, porque eu não conheci meu pai. Eu não tenho nem essa informação. Não, mas tu vai ter barba fechada. O que a gente tava conversando antes do programa e o que eu falei pro Matheus que o meu médico falou, né? Porque cara, eu acho que praticamente 95% de um homem trans, o que ele quer é ter barba. Então acho que é uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem pro médico. E daí eu peguei, quando ele me perguntou qual dos hormônios que eu queria, se era esse de 3 em 3 meses ou de 15 em 15 dias, na minha cabeça, quero mais forte, que eu quero ter barba logo, né? E ele falou, Pedro, não é o hormônio em si que vai te fazer ter barba cerrada, barba cheia. Tu vai ter pelos. Se a tua genética for de alguém que vai ter barba cerrada bastante, daí ele perguntou se o teu pai tem, tu pegou bastante essa genética do teu pai, tu vai ter também. Uhum. Aí eu fiquei pensando, fui pra casa, triste. Mãe, tu lembra se meu pai tinha barba, né? Porque... E a minha mãe sempre diz que eu sou a cara do meu pai. Não tem uma foto do teu pai pra te ver? Não. Ali foi uma situação bem complicada, assim. 2 adolescentes que tiveram filho. E a minha mãe... Entendi. Depois, logo, a minha mãe ficou com os pais dos meus irmãos, sendo que eu sempre chamei ele de pai, porque minha mãe ficou com ele, eu tinha uns 4 anos, eu acho. Entendi. Né? Então, eu não tive... Eu tenho algumas lembranças que eu vi meu pai quando eu era criança, mas eu não consigo me lembrar do meu pai. Né? Mas enfim, isso é... Mas se tem barba ou não tem... Mas tá vindo, tá vindo. Então o que a gente quer trazer pra vocês algumas informações tem gente que tem espinha, eu tenho algumas nas costas, mas no rosto... gente, mas aqui assim, ó, vamos lá. Não sai espinha, mas quando sai... Doída. É uma baita espinha. Parece que ela se concentra toda num lugar só, normalmente é nas costas. O meu lugar normalmente é nas costas aqui ou na coxa. Não, nas laterais eu não tenho, nas coxas. Eu tenho nessa parte aqui, que daí é onde eu consigo espremer, né, eu mesmo. Que bom. Mas, ou bem no meio, assim, das costas, mas no rosto não saiu, em outras partes do corpo, assim, também não saiu. Uhum. E a parte, indo agora para uma parte mais da cabeça da gente, uma coisa que quando eu comecei, logo que eu comecei, eu sou mais estourado, assim, mas eu senti mais isso. E segundo o médico, é como se a gente voltasse a ser adolescente quando a gente começa, porque imagina a loucura dentro do nosso corpo. Tá trocando, tá
trocando todos os teus hormônios femininos por hormônios masculinos. Mas o nível de testosterona é muito alto, né? E isso acontece na puberdade dos homens. Na adolescência. A gente teve uma segunda puberdade. Né? Na verdade, se a gente for ver. Eu tava falando hoje sobre isso com uma menina que ela me perguntou assim, tu acha que fica mais agressivo, tu se torna mais agressivo com a introdução da testosterona? Eu disse, cara, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Porque eu era um cara que eu era muito brabo antes. Eu era muito mais brabo, explosivo, enfim. E aí, eu não sei se por eu saber que a maturidade hoje em dia vem pra te mostrar que, tipo, não adianta nada tu ficar brabo ou estressado, tem que resolver as coisas, tem que pegar o problema e ir lá e resolver, porque né, tu pode ter 1 minuto de chilique ali, mas não mais que 1 minuto, né? Vai lá. Ou um dia ruim, não precisa se tornar 2, né? E daí, tendo esse entendimento, eu consigo hoje ser um cara mais... Ok, aconteceu isso, vai lá. Fez um pudim, pluf, caiu na hora que tu foi desinformar, tudo no chão. É horrível. Vai estragar o teu dia todo porque fez aquilo? Não, né? Tu vai lá, respira fundo. Tu tá salivando pelo pudim. Vai lá, junta, limpa. Pensa se tu vai fazer outro, ou se tu vai comprar outro, ou se não vai rolar. Quanto antes tu entender que aquilo aconteceu e não vai poder ser mudado, né? É só a tua cabeça de entender ou não. Nossa, eu vi um vídeo, meu, acho que foi ontem, muito, tipo, encaixa muito no que tu tá falando. Pelo que dá pra entender do vídeo, a criança tá de aniversário, o pai vai alcançar pra mãe o bolo e ela deixa resbalar e cai no chão. E ela já se desespera. O pai vai pra cozinha, de certo, ela acha que ele vai xingar. Ele vem, pega a criança, eles sentam os 3 no chão, ele bota a velhinha no bolo no chão e eles cantam parabéns, pega uma colherinha e começa a comer ali, tipo, a parte de cima do bolo. Meu, isso é uma evolução gigantesca. É isso aí. Tipo, eu sei que na prática, e muitas difícil. vezes a gente tá vivendo uma situação acelerada e tá cansado mesmo, tem muitos problemas acontecendo. Só que, cara, o tempo que isso vai persistir depende só da gente, né? Quanto tempo isso vai persistir. Amanhã é outro dia. Fora se olhar no espelho e começar a te ver como tu queria, assim, o que mais... Nossa, a da harmonização. Tipo assim, tu vai pra academia, tu tá trapaceando, digamos assim, na academia, né? O teu resultado é muito mais acelerado do que com um homem cis de 30 a mais, né? Que a testosterona já vai não dando picos tão altos, né? Ela vai se equalizando ali. E a gente tá no veneno, a gente tá com toda a força. Então, o resultado é muito mais significativo pra quem quer ter mais rápido. Cara, porque é tipo assim, ó, eu comecei com a testo e eu tava desmotivado. Eu tinha feito a cirurgia da mastectomia, eu tinha começado com hormônio e continuava gordo, peitudo. E eu pensava, porra, não era assim que eu tinha me imaginado. Fiz a cirurgia. Queria pra ontem, tudo, não é assim que eu tinha me imaginado. E aí eu vi que não tinha entrado a minha parte de esforço mesmo. Eu tinha pago pra tirar minha mastectomia. Eu pago pra tomar remédio, mas eu não fiz nada de esforço. Então eu tive que ir pra academia e fazer a minha parte, né? Fazer por mim. E a gente tem a vantagem de que é um resultado muito rápido. Tipo, só faz sem querer que seja rápido, claro, para que funcione, e a gente não precisa ter pressa. A gente precisa criar o hábito de aquilo ali ser algo bom para ti. Imagina, tu vai botar a tua música favorita, tu vai fazer teu treino, tu vai ter força para aquilo. Entra com uma dieta se for o caso. Se não for o caso de tu não querer entrar com dieta agora, não entra, mas vai treinar. Vai fazer... gastar, estimular essa testosterona. Quanto mais panturrilha se faz, mais aumenta o nível de testosterona. Sabia dessa. Então, faz perna. Eu tenho teto preto, eu sou terrível na perna. Nossa senhora, perna eu evito. Cara, pra mim, além disso também, isso é muito foda, mas não ter mais fluxo menstrual é sensacional. Tipo, não passar mais por aquilo ali é sem palavras. Eu tive, como eu tava falando, que eu tive várias vezes que eu tive que trancar meu tratamento, eu peguei enchente e me abalei bem significativamente financeiro. Então, de modo algum, 500, 600, 700 reais ia ser prioridade de eu tomar meu hormônio, né? E aí eu ficava triste, mas eu não tinha o que fazer. Cara, eu fiquei menstruado. Voltou ativo o ciclo menstrual. Depois que se acostumou, não...
Tem Meu, que... eu lembro certinho, assim, ó, de eu começar a chorar. Quieto, né? Não vai chorar berrado, mas eu pensei assim, não, Internamente. velho, não. Não acredito que tá acontecendo isso comigo de novo. E aí foi onde eu me mexi. Foi aí onde eu me mexi, que daí eu comecei a ir atrás, ver informação, achei que tinha gratuito. Cara, vamos lá. Hoje eu faço uma baita mão pra isso. Real, é uma baita função. Eu tenho que tirar um dia, 2 dias inteiro pra ir atrás de exame de sangue, fazer as consultas, ir num outro posto lá buscar, depois ir numa farmácia pra aplicar. Mas é a tua prioridade, né, mano? Mas, cara, pra mim é. Eu faço. Eu É pra faço. ti se Mas, sentir bem, né? cara, eu nunca mais vou ficar sem. É. Eu nunca Por mais vou isso que ficar a sem. gente fala que é pro resto da vida. Porque o momento que a gente interromper, vai retornando, vai retrocedendo. Claro que, tipo, não vai ser de um dia pra noite, tá? Porque principalmente quanto mais tempo tu tá fazendo, quando tu parar vai demorar um pouco esse processo. Mas, por isso, uma das perguntas que eles fazem, e acredito que ela é extremamente importante se tu tem intenção de engravidar. Porque ela seca, a testosterona seca o nosso ovário. Então faz com que tu não consiga engravidar. Mas não necessariamente isso é comprovado. Não, mas é grande chance, né? Tanto que homem que também faz, que toma bomba e coisas aradas também diz que, mas A eu conheço, fertilidade, né, ela baixa. baixa. É. Então, claro, daí tu vai fazer um acompanhamento, se tu quer ou não, né? Mas eu acredito que essa pergunta eles fazem muito por conta disso. Porque provavelmente também tu vai parar de tomar, vai voltar de novo as coisas, tu consegue fazer um tratamento aí pra te engravidar. Mas não ficar mais nos dias é um bagulho fora do normal, né? Dentro de outras coisas, porque daí realmente tem aquela coisa que tá na nossa cabeça de querer ser, começar a ser o que a gente imaginava, aí tá no processo, daí tu vê que é melhor ainda do que tu imaginava, tu olhar, se reconhecer, então tu se sentir real, porque, tipo, imagina só, tipo, já tem, o Matheus falou em um vídeo das nossas partes genitais, né, que a gente não se identifica com aquilo ali, né? Então já tem isso, daí tu ainda ficar nos dias... É como se fosse um lembrete, sabe? Isso é a pior coisa do mundo. É tipo assim, ó, pá, tô aqui. Daí, cara, é o que te deixa mais vulnerável. Eu, pra mim, né? Era o que me deixava mais vulnerável na questão da minha masculinidade. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu comecei a pesquisar sobre a hormonização, Google, né? Aí pra internet. E ali, querendo ou não, falar bastante coisa. Não digo que não são reais, devem de ser, né? Porque, que nem a gente fala, o Matheus toma, dá uma reação no corpo dele, até porque ele toma um outro tipo diferente do que eu tomo, e cada organismo ele reage de uma maneira a qualquer medicamento que tu for tomar, né? Então, tipo, eu me assustei um pouco, fiquei pensando, bah, será que vai dar tudo isso? Porque tem várias coisas ali de complicações, de efeitos colaterais quando tu começa a fazer isso. Porque pensa, é uma mudança muito grande. Tu tá trocando todo o teu hormônio, né? Então é uma mudança muito grande que tu tem que ter um acompanhamento médico para fazer isso real, tá fazendo os exames de tempo em tempo para ver se precisa repor alguma vitamina, o teu corpo como é que tá reagindo a tudo aquilo ali. Até o dia de hoje eu comecei o meu tratamento em 2024. Então faz 2 anos. Deve fazer 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos que eu tô fazendo o tratamento hormonal. Imagina, né? É pouco tempo e já bastante resultado. E diferente do Matheus, eu era sapatãozinho, tá? Mas eu não era tão masculino, meus traços. O Matheus já era, tipo, desde... O Matheus sempre teve os traços marcados, a mandíbula mais marcada, sempre teve um... Eu era gordinho. Mas a parte da academia é muito bom também, tipo isso. Mas uma coisa assim, que nem o Matheus falou, tá? Não é porque tu toma testosterona que teu corpo vai ficar masculino, né? A gente tava um dia conversando e alguém pegou e falou bem assim, mas tu não tá puro. Daí eu falei, olha, não é a testosterona que me levanta da minha cama, que me faz ter vontade de ir lá treinar. É a minha mente, né? Eu tenho que usar isso que tá acontecendo, o que eu tô fazendo pra fazer aquilo ali fazer efeito no meu corpo. Ir lá treinar, fazer de valer. Mas é treinar, né? Pra quem não sabe, né, eu ganhei um concurso, que é o Mister Trans de Universo Brasil. E eu ganhei um concurso que é justamente essa visibilidade de homem trans, né? Ser um homem trans apresentável, bonito, né? Enfim, tinha vários requisitos, não era só sobre beleza, né? Era muito além disso. E eu ganhei esse concurso a nível Brasil. E
com esse concurso, eu vou dizer pra vocês, por que eu entrei, né? Eu nunca busquei essa aprovação de ser um homem trans bonito e tal, mas eu sempre quis ser um homem, desde criança. E aí, quando eu me vi vivendo isso, passando na TV, RBS, Rede TV, cara, eu dei entrevista na Band, eu fiz várias coisas, né? E toda vez que eu fazia isso e eu olhava pra minha história, pra minha vida, me olhava na TV, eu me olhava no espelho, eu me olhava em qualquer lugar, eu pensava assim, cara, tá sendo real, tá acontecendo, eu queria muito ser um homem, parecia ser impossível quando menina, criança, pequena, o maior sonho da vida ter... Eu falava, gente, é surreal tu falar que tu quer ser um homem e tu poder viver isso depois, né, seja com hormônio, seja com a tecnologia, seja com os avanços, a gente poder viver isso, cara, é o remédio da minha vida. Eu disse pra minha médica, né, se algum dia eu tiver que tirar esse hormônio, né, eu não puder mais tomar, é como se, da mesma forma, assim, eu não me reconhecesse mais, sabe? Porque eu gosto do hormônio, eu gosto do que ele gerou em mim. Eu gosto de quem eu me vejo hoje no espelho. E quando eu parei de tomar, porque eu precisei ali financeiramente, já começa a mudar tudo de novo. E é onde começa a disforia do corpo. Eu não gosto quando eu tinha o corpo feminino, eu não gostava. E hoje eu já, tipo, cara, isso é realmente quem eu sou. É doideira, né? É muito louco. E ninguém é igual. Tipo, tem gente que super se entende com seus seios, é um homem trans e não mudou nada no corpo. E gosta do corpo que tem. É muito da mente de cada um, né? A gente fala muito aqui que cada pessoa tem uma experiência diferente, um mundo diferente, uma realidade diferente. E essa é... Por isso que a gente fala diante do espelho, né? É tu se olhar, se enxergar e ver que reflita ali a imagem que tu quer ver, que tu se sinta bem, né? E essa coisa de às vezes ficar se espelhando em outras pessoas, às vezes acaba mais atrasando o teu resultado do que te ajudando. Se tu fazer uma comparação, tipo, porque eu não consigo, e se tu inverter isso e pensar assim, ó, tipo, eu sempre gostei de referências, né? Então eu me lembro na época que eu vi um vídeo do menino trans e eu pensei, quero ficar assim. Achei o corpo dele massa. Então tô trabalhando pra isso, né? Então, só que também, tipo, eu sei que tem um tempo. E uma das coisas que é muito comum da gente é, eu quero chegar naquele status, ou eu quero chegar naquele corpo, ou eu quero... E a gente não aproveita o processo, que é o que o Matheus tava falando, eu tava pensando, cara, real... Imagina, tipo, hoje eu só quero, mas e quando a gente para pra se olhar e ficar, tipo, nossa, já tá foda até aqui, imagina como é que vai ficar, né? Era isso que eu queria te perguntar, como é que tu te imagina? Tipo, porque continuando com isso, como tu te imagina ainda que tu vai ficar? Eu acredito que, espero que com cabelo. Eu sempre quis ser grisalho, né? E aí ia ficar Mas o teu cabelo, ele tá caindo aqui? Aqui atrás, assim, eu sinto que ele tá mais ralinho, sabe? Tá crescendo mais aleatório. Meu fio parece Mas assim, que tá cara, mais grosso. vai ficar branco e eu vou cortar ele mais baixo, vou fazer uma barba italiana, né? Bem ralinha, assim, meio viking. E o Matheus, ele tem o cabelo preto, né? Então, e a barba dele que já tem, ela já é preta. Então, quando ela fechar, ela já vai ficar cerrada. Não, eu tô sentindo que, como eu tô fazendo o tratamento muito mais certinho agora, com acompanhamento, os resultados têm sido muito mais rápido. Tanto o meu corpo tá mudando, os pelos estão crescendo uma densidade maior, além do cheiro, né? Que o cheiro eu tô me adaptando ainda, porque eu não tô gostando desse cheiro mais forte que dá. Tipo, parece que tu treina e já é um cheiro diferente, cara. Eu não sei explicar pra vocês. Deixa eu te falar uma coisa que, quando eu falo isso, ninguém acredita. Tu acredita que eu não uso desodorante? Eu não usava. Eu nunca preciso, até hoje não uso, tá? Mas quando eu falo, eu treino, eu cheiro e minha camiseta ela tá com cheiro de perfume. Eu não usava. Eu nunca transpirei com cheiro, com odor. Eu comprei uma vez. Meu suor, ele não tem odor, meu. Glória a Deus. E continue assim. Que fique assim, não vou te agorar, mas comigo foi o oposto. Tipo, eu não usava. Tu tá mais tempo fazendo, né? É 1 ano e pouco. Cara, é muito diferente. Tipo, não que é fedorento, mas é um cheiro diferente. Não sei explicar pra vocês. E aí, o que eu espero é, tipo, cara, eu vou me tornar o cara que eu quero ser mais ainda. Tipo, tenho certeza. A visão que eu tenho de mim daqui a 10 anos, que seja 5 anos, é o cara top. Nossa, isso realizado. Mas ainda, eu já tô, cara, que nem eu te falei, fisicamente, meu corpo, Matheus, eu, homem trans, já com tudo
ressignificado dos meus documentos também, passaporte, tudo tá armado, então, cara, eu já tô tops comigo. É só complemento agora. Só não posso parar de tomar isso aí, porque é meu remédio. E treinar, né, meu? Treinar. Só tomar não vai ajudar nada. Se eu parar um tempo e voltar, tá tudo certo. A gente se cuidar. É uma das coisas que, pra mim, eu não sei se pra ti, tu pode me dizer, eu parei de beber porque tava me fazendo muito mal. Quando eu bebia, eu passava muito mal. E não era beber muito, era beber pouco e a sensação de beber muito. Então isso eu vi que foi uma coisa que mudou, assim, e foi uma mudança boa. Eu não sinto falta hoje, né? Claro que a gente falou num outro programa, tomo energético, mas também não é uma coisa assim, nossa, todo dia, não tomo todo dia. Uma coisa que tu tá falando agora que é interessante, pra gente não perder, não adianta nada tomar hormônio e se encher de cachaças, né? Tu tá botando tudo fora, ele não vai te dar resultado. É em tudo, né? Não vamos falar agora da moda, que é o Monjaro. Pessoal, tomem, se cuidem, façam isso se tá dando certo. Tem muita gente fazendo com acompanhamento médico, tem gente fazendo sem acompanhamento médico, mas cada um sabe o que é bom pra si. Mas não adianta, seja hormônio, seja isso, um bagulho que tu tá tomando pra emagrecer, tu encher o cu de cachaça, porque o que o álcool causa no nosso corpo, depois eu comecei a pesquisar, né, pra entender o que acontecia no nosso corpo. É que nem, pior que o açúcar, né, meu? Pior que o açúcar. Que doideira, né? E é uma coisa muito louca. Então, se tu tá buscando, quero melhorar meu corpo, quer encher o cu de cachaça, também enche o cu de cachaça. Só não espere que... Só não espere um resultado. É mesmo que a gente tá falando. Não adianta tomar hormônio e não ir treinar. Não vai adiantar nada. Cara, pra nós... Se tu quer um corpo, tá? Se tu quer ter um corpo mais definido, mais marcado. Agora só quero tomar pra mim ter os meus traços, tô de boa com o meu corpo. É o que a gente fala. Tem que fazer o que tu quer pra ti. Eu quero ter o corpo mais assim, beleza, vai lá, se cuida, treina, tu vai conseguir, muda tua alimentação, tuas coisas. Só quero tomar e ter os meus traços. Continue com isso. Não tenho vontade de fazer a cirurgia, a mastectomia. Não faz, sabe? Vê o que tu quer, se conhece. E assim, conversem com um profissional, um psicólogo, pra te entender, porque quem nunca na vida, falando em um todo, já achou que quis muito uma coisa e depois não era aquilo. Então, isso é um assunto muito delicado, sabe? É uma coisa que tu tem que ver, tipo, não é porque, então de sapatão já tem que ir pra trás. Não, tem muita gente que eu conheço que é sapatão, vai morrer sapatão. Porque elas gostam exatamente de ser daquele jeito, né? E é isso, não tem que, esse nível vai pro outro. Não, é como tu te identifica. E outra coisa, tem muita coisa também, a gente vai longo nesse vídeo, mas tem gente que faz a transição, se arrepende, tá tudo bem, volta, faz a transição, tudo certo. Tipo, não se importa com os outros. Essa é a questão, né, Pedro? Que a gente tá falando, não se importa. Se importa em se conhecer, se importa em se conhecer, e aí tu vai estar indo em direção do teu propósito, né? De nada adianta tu estar na Terra aqui só pra agradar os outros. Né? E a gente não vai conseguir, porque tu não vai ser feliz nunca. Vai viver o teu. Tu nunca vai ser feliz querendo agradar as outras pessoas, porque a gente já falou em outros vídeos, cada pessoa tem uma visão de ti, então tu não vai conseguir agradar todo mundo, e não queira. Eu acredito que quando a gente consegue nos encontrar real, sabe? Eu acredito que eu nunca fiquei tanto tempo sozinho na minha vida. Sozinho no sentido de logo não entrar em outro relacionamento. Eu, Pedro, saía de um relacionamento, já entrava com outro, e saía daquele já com outro. E quando as pessoas falavam na minha cabeça, eu só pensava assim, que eu sou um cara que eu não quero ficar sozinho. Mas pela primeira vez eu me encontrei, sabe? De tu fazer coisa sozinho, de tu ter o teu momento, tu querer fazer algo, eu me encontrar, eu fazer as minhas coisas. Eu via que eu não fazia as minhas coisas e transferia, fazia as coisas das pessoas e não fazia pra mim. Hoje eu vivo eu pra mim. Que massa. Sabe? Faço as coisas pra mim. Eu tinha falado pro Matheus, hoje tinha uma corrida e a minha meta esse ano era correr 5 km, participar de alguma coisa assim. E realmente tá lá, não tá lá só por estar, tá lá vivendo aquele momento, fazendo algo pra mim. Eu me senti muito feliz. Então é o que as pessoas têm que buscar, o que deixa vocês felizes. É correr, é treinar, é ler um livro, é sentar num lugar, tomar um café, ter o seu momento, mas tenha o seu momento consigo, com o seu eu, sabe?
Tentem achar o que faz vocês bem. O que te proporciona aquela sensação, tipo, nossa, foi muito massa ter feito isso. Achem isso pra vocês. E não tentem agradar todo mundo, não vai dar certo. Não vai rolar. Eu acho que a gente falou, né? Falamos, isso aí. O que a gente falou é as nossas mudanças que tá dando no nosso corpo, né? Então, o que a gente quer dizer pra vocês? Procurem um profissional, procurem na cidade de vocês um lugar que nem o Matheus vai hoje, né? Aqui em Novo Hamburgo eu sei que é ali no CIS, é bem difícil de conseguir consulta ali, deve de ter outros lugares também, mas eu conheço ali, então é onde eu já faço o meu tratamento. Eu aconselho vocês o quê? Conseguir o WhatsApp desse lugar, mandar mensagem E tentar tentando. organizando uma agenda. O começo é meio difícil, né? Porque tu tem que fazer aquele coletivo. Eu digo coletivo, o difícil não, mas necessário, sabe? Tem que ser necessário. A gente tem que ter a nossa força de vontade de fazer as coisas também. Vão atrás. Vão atrás, pega informação, vai atrás. Quem eu puder ajudar aqui perto, né? Me chama, mas... Quem quiser também mais informação, chama a gente aí que a gente compartilha com vocês. Tá Isso bom? aí. Fechou, gurizada? Diante do espelho. Diante do espelho.